Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os problemas cuja resolução envolve o algoritmo do MDC. Assim como eu fiz com o vídeo dos problemas envolvendo o algoritmo do MMC, eu vou deixar aqui aquela dica especial para você sempre identificar com certeza quando você vai usar o algoritmo do MDC e não do MMC. Beleza? Bora lá então, galerinha. Bom, vamos começar aqui com um problema, um exemplo. Entre algumas famílias de uma comunidade carente foram distribuídos 240 cadernos, 576 lápis e 1.080 borrachas. A distribuição foi feita de tal modo que o maior número de famílias fosse contemplado e que cada família recebesse o mesmo número de lápis, o mesmo número de cadernos e o mesmo número de borrachas. Nessas condições, o número de borrachas que cada família recebeu foi... Bom, pessoal, qual que é a chave para nós sabermos que esse tipo de exercício, por exemplo, se resolve com o algoritmo do MDC e não com o algoritmo do MMC? Pessoal, sempre que eu tiver quantidades a serem divididas em partes iguais e em um maior número possível, isso é o indicativo de que eu estou procurando o máximo divisor comum. Ok? Então, os problemas que envolvem MDC, eles sempre vão ter grandezas a serem divididas. Aqui no caso, eu quero fazer o quê? Eu quero distribuir, não é? Distribuir. Então, distribuir, dividir essa quantidade de cadernos, lápis e borrachas e a distribuição a um maior número de famílias, ok? Um maior número de famílias. Então, tudo isso são indicativos de que nós vamos procurar o MDC. Normalmente, os problemas que envolvem MDC, eles são mais elaborados que os problemas que envolvem MMC. E nós temos que fazer algumas análises com cuidado. Por exemplo, aqui nesse caso, ok, eu vou procurar o MDC entre cadernos, lápis e borrachas. Então, veja bem, quando eu encontrar qual é o maior divisor comum entre cadernos, lápis e borrachas, eu estarei descobrindo, na verdade, qual é a quantidade de famílias que eu vou contemplar, ok? Por quê? Porque eu vou pegar esse número máximo, esse divisor comum máximo, e depois eu posso dividir o número de cadernos para essas famílias, o número de lápis para essas famílias e o número de borrachas para essas famílias. Então, nesse caso, o máximo divisor comum entre cadernos, lápis e borrachas vai me dar exatamente o número de famílias que vão ser contempladas, tá bom? E lembre-se que o problema está perguntando o número de borrachas que cada família recebeu. Bom, vamos lá, vamos por partes. Começamos então com o MDC entre 240, 576 e 1080. Vamos fazer o algoritmo. O algoritmo aqui já está completo. E se você tem dúvidas sobre o algoritmo, como que eu fiz tudo isso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ver a aula sobre MDC. Nessa aula eu vou dar todos os detalhes como que nós chegamos e terminamos esse algoritmo aqui, ok? Então aqui nós vamos multiplicar os números que estão marcados e nós chegamos então à conclusão que o MDC entre esses três números é 24. Ok, e o que significa esse 24? É o maior número de famílias contempladas. Mas o que eu quero saber? Eu quero saber quantas borrachas cada família recebeu. Então, eu pego o número total de borrachas
e divido pelas famílias que serão contempladas. Então, nesse caso, 1080, que é o número total de borrachas, dividido por 24 famílias. Então, cada família receberá 45 borrachas, ok? Cada família recebeu 45 borrachas. Bom, vamos para mais um exemplo. Um outro problema. Uma professora deseja formar equipes com seus alunos do ensino médio para que eles desenvolvam um trabalho de pesquisa. Para isso, cada equipe será formada apenas por alunos de um mesmo ano, sendo que todas as equipes deverão ter o mesmo número de participantes. A tabela abaixo apresenta o total de alunos matriculados em cada ano na escola. Então, no primeiro ano nós temos 120 alunos, no segundo 124 e no terceiro 96. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número total de equipes que serão formadas é... Então vamos lá, pessoal, mais uma vez. Primeiro, eu quero aqui formar equipes. Então, quer dizer, quando nós formamos equipes, o que nós fazemos? Nós pegamos o número total e dividimos em equipes com números menores. Então, isso é uma divisão. Formar equipes é dividir. Então, eu vou pegar um número total e vou dividir, ok? E eu quero ter o mesmo número de participantes. Então, esse mesmo número de participantes é justamente o que nós vamos descobrir quando nós encontrarmos o máximo divisor comum entre esses três números. Então, eu estou procurando o máximo divisor comum entre o número de alunos. O que esse máximo divisor comum vai me dar? Vai me dar exatamente o número de participantes vai me dar exatamente o número máximo de alunos em cada equipe, ok? Porém, a pergunta não é o número máximo de alunos em cada equipe, é qual é o total de equipes que serão formadas. Bom, vamos por partes. Então, primeiro, vamos lá descobrir qual que é o máximo divisor comum entre 120, 124 e 96. Então, aqui está o algoritmo, ok? Nesse caso, eu fiz até aqui, olha só. Dividi o 120, o 124 e o 96, dividi por 2. Aí ficou 60, 62 e 48. O 2 dividi os 3, marquei. Depois eu tenho 60, 62 e 48. Dividi por 2 e aí ficou 30, 31 e 24. E eu parei por aqui. Por que eu não continuei o meu algoritmo? Simples. Eu não tenho 31 aqui como número primo. Esse 31 só vai ser dividido por ele mesmo. Então, todos os números, mesmo que eu continuasse o meu algoritmo aqui, todos os números que eu colocaria, nenhum seria divisor de 31, ok? Apenas o 31. Então, nenhum receberia a marca para eu multiplicar depois. Então, quando você estiver fazendo o algoritmo do MDC e você chegar em um caso como esse, você pode até parar, né, se você quer descobrir apenas o MDC. Se você quiser descobrir o MMC, aí não tem jeito, você tem que fazer até o final, tá bom? Então, nesse caso, é apenas o MDC que nos interessa. Multiplico 2 vezes 2, que dá 4. O que significa, então, esse 4, que é o MDC? É a quantidade de alunos em cada equipe. Então, cada equipe vai ter 4 alunos. Porém, eu quero saber não quantos alunos terão em cada equipe, mas quantas equipes. Então, o primeiro ano tem 120 alunos. Se cada equipe vai ter 4 componentes, o primeiro ano terá, então, 30 equipes. O segundo ano tem 124 alunos, dividido por 4. O segundo ano terá 31 equipes. O terceiro ano, 96 dividido por 4, 24 equipes. O número total de equipes, então, nós vamos somar isso daqui, 86.
85, ok? 85, então, seria a resposta para o nosso problema. Muito bom, pessoal. Então, a chave desse exercício é você entender o porquê que nós utilizamos o algoritmo do MDC e não o algoritmo do MMC. Então, todas as vezes que você tiver grandezas a serem divididas, algoritmo do MDC. Use o algoritmo do MDC. Essa é a grande diferença para o algoritmo do MMC. Ok? Se você tiver qualquer dúvida, pode escrever nos comentários. Se você quiser trazer mais alguma informação, um problema diferente, deixa aí nos comentários também, ok? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e nós nos vemos nos próximos. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.